a gente diz assim, vai ser 2024, no caso agora, vai ser diferente de 2023. E ao longo do ano a gente vê que não é o mundo que muda, é a gente que tem que mudar, né? Se a gente não mudar, o mundo não muda. É assim, bom dia, né? Só que eu não dei, não falei quando a gente vai falar de espiritismo, a gente sempre acaba falando de espiritualidade, porque o espiritismo está inserido na espiritualidade, né? Mas como a gente lida aqui, trabalha com o espiritismo, então tem que fazer um certo recorte, né? Para não fugir muito, né, Denê? Não fugir muito do tema, porque a espiritualidade é um tema muito amplo, abrange praticamente tudo que existe é abrangido pela espiritualidade. Como diz no Livro dos Espíritos, diz, os espíritos nos governam, né? E governam muito mais até do que a gente imagina. A gente pensa que a gente toma muitas decisões, a gente toma decisões, que tem o nosso livre-arbítrio. Mas boa parte disso nós temos influência tanto do bem quanto do mal. Depende da nossa inclinação que esteja voltado para isso, não é? Tanto que tem espíritas que diz que a gente não é ser humano, a gente é um espírito encarnado. Existe o espírito desencarnado e o espírito encarnado. No momento a gente é um espírito encarnado, então a gente é um espírito, né? A gente pode ser um ser humano aqui na Terra, a gente pode ser um outro ser em outra órbita, né? A gente pode estar encarnado em algum orbe celeste, né? Não necessariamente aqui na Terra. Então a gente é um espírito, só que a gente é um espírito encarnado. A nossa diferença é essa, realmente. Então, essa mudança de ano é um marco, né? É um marco para a gente que vive aqui na Terra, é um marco. Só que é um marco que a gente valoriza mais do que ele realmente é, né? Então, o que a gente faz no final de ano, começo de ano? Faz promessas, né? A gente faz muitas promessas. A gente promete que vai ser uma pessoa melhor, a gente promete que vai começar uma dieta, promete que vai ser amigo de fulano, que vai fazer as pazes com os pais, e faz aquelas monte de promessa, né? Vai ser mais generoso no próximo ano. A gente pega aquele espírito natalino, né? De amor ao próximo, que a gente vai amar todo mundo, aquela coisa toda, né? Aquela coisa bonita e tal. E aí chega 31 de dezembro, né? Queima-se os fogos. E aí o que é que acontece com as promessas? São queimadas junto com esses fogos, né? As promessas são queimadas junto com os fogos. Todo mundo volta para a sua vida rotineira, né? Esquece todo aquele preparativo que tinha para se tornar uma pessoa melhor, né? Aquelas promessas que fez, tudo vira cinza. Promessas em vão, né? Sem conteúdo, né? Só vira cinza, e aí a gente continua brigando com as pessoas, não se falando com os parentes, com os pais, não sendo uma pessoa melhor, né? A gente continua sendo a mesma pessoa que a gente era antes de dezembro, né? A gente volta tudo a mesma coisa. Então, para o mundo espiritual, é uma continuação, né? Há um movimento lá, há um movimento no mundo espiritual, por causa do movimento aqui da Terra que influencia também, mas lá é uma contínua, né? Lá o tempo é contínuo. E para a gente aqui tem essa quebra de tempo, né? Tem essa quebra de tempo e que a gente diz assim, vai ser 2024, no caso agora, vai ser diferente de 2023. E ao longo do ano a gente vê que não é o mundo que muda, é a gente que tem que mudar, né? Se a gente não mudar, o mundo não muda. Mesmo que a gente queira mudar o mundo, sempre o mundo vai começar a ser modificado pela gente, né? O mundo tem que sempre começar a modificar
por nossas atitudes, por nossos pensamentos, principalmente nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento, ele alimenta uma egrégora, né? Uma egrégora de pensamento. Eu penso uma coisa, se eu Wilson pensa outra, o Igor pensa outra, Linei pensa outra, e aí forma-se uma, vamos dizer assim, uma nuvem de pensamento, e essa nuvem de pensamento fica pairando em certos ambientes, certos lugares, e aí como a gente é uma antena, a gente é uma antena ambulante, a gente tanto é emissor quanto receptor de pensamento, o que é que vai acontecer? Se essa egrégora de pensamento for boa, né, o normal é não ser, pela nossa evolução que a gente tem no momento, se essa egrégora for boa, a gente pode, e estiver preparado para isso, a gente vai captar os bons pensamentos e botar na prática. Então a gente vai captar esses pensamentos e a tendência é botar em prática. Agora, se a gente está com um pensamento baixo, né, nossa vibração está baixa, o que a gente vai fazer? A gente vai captar pensamentos que estão nessa frequência, isso é física, né? A gente vai captar esses pensamentos e vai trazer para a realidade uma coisa que está no ar, que está no pensamento, que está a nível de pensamento. Sócrates já falava isso, que existe o mundo físico e existe o mundo imaterial. Sócrates já falava isso há 500 anos antes de Cristo, imagine, há 300 anos antes de Cristo. Então, isso é física, isso, nessa parte aí é física, mas a gente pode tratar como espiritualidade, né? Pode tratar como trazer para o espiritismo isso, porque é uma forma mais fácil de entender como funcionam essas coisas, né? Por isso que a gente tem as religiões, tem o espiritismo abriu a nossa mente também para entender essas coisas que para a gente é novidade, mas isso já sempre existiu, né? Então, a gente, quando capta isso, a gente põe na prática, e aí o que a gente vai fazer com isso? A gente pode tornar o mundo melhor ou pode tornar o mundo pior, né? Vai depender das nossas atitudes, das nossas práticas no dia a dia. É isso que vai fazer a diferença. E aí é que entra o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é aquela decisão que a gente vai tomar. Liberdade, né? De decidir. É aquela liberdade que a gente tem de decidir o que a gente vai fazer, né? A gente é guiado pelos espíritos? É sim, mas a gente pode dizer, eu não vou seguir. A gente tem essa liberdade de dizer assim, meu mentor pode dizer, faça isso que é melhor, siga esse caminho, mas eu posso decidir não fazer, e o meu mentor vai respeitar isso. O meu mentor vai dizer, tudo bem, faça. Você não quer fazer? Faça. Ele sugere, mas ele não impõe. Ele vai orientar. O mentor da gente é o nosso orientador, né? Na Igreja Católica chama isso de nosso anjo da guarda, né? No Espiritismo chama isso de mentor, né? O que é o mentor? É o que faz a mentoria, é o que nos orienta, né? Então ele vai dizer isso, faça isso. Agora, a gente é obrigado a seguir tudo que os espíritos dizem? Não. Por quê? Os espíritos são espíritos igual a gente, só que o nosso mentor sempre vai ter uma evolução maior do que a nossa. Por isso que ele virou mentor, né? Por isso que ele é nosso mentor, porque a evolução dele permitiu que ele pudesse orientar alguém, mentorar alguém, né? Então, não quer dizer que meu mentor ele sabe tudo. Meu mentor ele não sabe tudo. Ele não é o espírito mais evoluído. Muito mais do que eu. Agora ele sabe isso. Ele vai saber servir mais do que eu, porque ele foi incumbido disso. Ele estava preparado para ser meu mentor. Ele estagiou nesse ele está preparado, como no futuro, quem sabe, um de nós aqui pode ser mentor de alguém, não é? Nós podemos, no futuro, provavelmente, né, pela nossa evolução, que a tendência do espírito é evoluir, é sempre evoluir, mesmo que ele pare em tempo, a tendência do espírito é sempre evoluir, não regredir. Apesar de a gente achar que regride, como? Não há regressão. Não há regressão. O espírito, a tendência é sempre evoluir. Estagna, né? Ele pode estagnar um tempo, mas... Estagna. E mais depois de um tempo... despertar de novo. Desperta e aí segue adiante, mas sempre na tendência de evoluir. Por quê? Porque Deus quer que a gente evolua. Nós fomos criados para evoluir, né? Então nós podemos parar, não querer obedecer ninguém, não querer ouvir ninguém, como a gente muitas vezes não ouve nossos pais, não ouve ninguém,
faz as coisas que quer fazer, depois vai lá para mais adiante ver, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito, né? E aí quer culpar todo mundo, tal, mas no fundo o que teve ali? Livre-arbítrio, né? Teve o livre-arbítrio que começou nessa história aqui que eu estou contando, lá naquelas promessas que eu fiz, né? Aquelas promessas que eu decidi lá, normalmente é em dezembro. Da boca para fora. Comecei lá em dezembro, abracei todo mundo, beijei todo mundo, prometi para todo mundo as coisas. E aí foi, e aí chego em janeiro, já estou com minha vida programado para o dia a dia, né? E aí vai. E aí tem mais um assunto que se chama linhas de tempo, né? Linhas de tempo. Eu tenho que ver como é que eu vou falar isso dentro do Espiritismo. Mas linha de tempo é assim: existe vários futuros prováveis, né? Existe vários futuros prováveis e a gente pode decidir em que futuro a gente quer viver. Então, muitas vezes a gente está assim, tem fulano que eu me dava tanto, eu falava todos os dias com tal pessoa e hoje eu quase não vejo essa pessoa. Por que isso acontece? Essa pessoa praticamente sumiu de minha vida. Eu sei que ela está lá, que ela existe, que ela trabalha, que ela faz não sei o quê, mas eu não tenho mais contato com ela. Por que isso acontece? Né? Segundo a física quântica, isso se chama linhas de tempo. Linhas de tempo. E essa linha de tempo a gente pode pegar uma e a outra pessoa pegar outra, certo? E aí a gente vai, vamos dar um exemplo assim. O mundo poderia ser assim: cada pessoa está dentro de uma sala com paredes de vidro, né? Eu sei o que ela está fazendo, eu sei o que o seu Deus está fazendo, eu sei o que ela está fazendo, mas eu não estou vivenciando lá dentro daquela sala da pessoa o que ela está vivendo. Ela está no universo dela, eu estou no meu universo, né? Vamos dizer assim. Então, essas linhas de tempo, às vezes, elas se afastam tanto que, às vezes, nossos parentes mesmo, nossos entes queridos, a gente praticamente, eles deixam de existir em nossa vida, né? Se tornam assim, uns estranhos para a gente. Por quê? Muitas vezes a gente buscou o espiritismo, buscou alguma religião para evoluir e algumas pessoas não procuraram isso, né? Não procuraram essa evolução. Então o que é que acontece? Foi-se usado o caminho da doutrina, no caso aqui a doutrina espírita, para a pessoa evoluir, que a tendência é evoluir, como eu falei. Mas o que é que acontece? Nem todo mundo vai evoluir igual, nem todo mundo tem a mesma interesse de evoluir igual. Então, pelo fato de ser individual a evolução, então muitas vezes até dentro de um casamento pode acontecer de um dos cônjuges querer evoluir e o outro não querer evoluir, né? Aí o que é que vai acontecer? Dentro do casamento vai ter distanciamento, vai ter afastamentos, né? Se o casal não resolve, não decide, não senta para decidir que quer evoluir junto, o que é que vai acontecer? Um vai evoluir e o outro vai ficar, né? Ou vai evoluir mais devagar. E aí vai haver esse afastamento que a gente pode dizer que é um afastamento natural. Isso não é forçado, isso é natural, né? Isso acontece com amigos, com pais e filhos, com mães e nossos avós, tá? Por aí vai, né? Isso aí independe. Então o que é que acontece nesses casos aí? Muitas vezes a gente que está buscando a nossa evolução, a gente começa a olhar, poxa, fulano não está evoluindo no mesmo passo que meu, eu tenho que ajudar fulano a evoluir. E aí muitas vezes começa a nossa tragédia pessoal, entendeu? Tem um caso mesmo que eu posso citar e contar aqui, que foi o seguinte, e isso já é de uma encarnação para outra. Essa pessoa, ela estava contando que hoje ela é uma pessoa bem evoluída, tal, é médium de casa espírita. E ela contando que lá, ela descobriu que lá atrás, nas vidas passadas dela, ela esteve com Jesus, fez uma promessa a Jesus de que ia ajudar tal espírito a evoluir. Ela fez essa promessa. Jesus, tudo bem, concordou, beleza, vai fazer, né? E aí o que aconteceu?
vinha a evolução, vinha a encarnação, ela mantendo a promessa dela de ajudar esse espírito a evoluir, ela sofria, ela se desesperava, né? E o espírito queria viver, queria curtir, o espírito encarnado, né? Queria viver sem compromisso, né? Não tinha compromisso com nada, nem com ela. Ele não tinha compromisso nem com ela, mas ela não. Ela fez essa promessa e ela é do tipo que quando ela promete, ela cumpre. Então, numa encarnação, entrando no outra, ela foi filha, ela foi pai, ela foi esposa, tal. E todas as encarnações, ela sofrendo com essa pessoa. Aí nessa encarnação atual, ela soube dessa história. Por que que ela não consegue, ela, mesmo tendo a evolução, ela não conseguia avançar, né? Ela não conseguia estar no lugar que ela deveria estar já. Ela já deveria estar bem mais adiante. Mas, pelo fato dela ter feito essa promessa a Jesus, ela foi, né, retardando a caminhada dela, para ver se essa pessoa que ela tinha se comprometido conseguia manter o mesmo passo a passo dela, né? Só que não é assim. Você não consegue convencer ninguém a evoluir. Isso tem que ser da pessoa, a pessoa que tem que querer, né? É como assim, você quer que a pessoa limpe a casa, a pessoa, se não achar que a casa está limpa, que a casa está suja, não vai limpar, entendeu? Por mais que você fale, você vá lá e limpe. Então, essa pessoa, nessa encarnação, ela veio como filha do cara, né? Veio como filha do cara, só que o cara nessa encarnação continua fazendo. Ele gosta de uma cachaça, enche a cara, gosta mesmo de cachaça, gosta de pegar mulher e tal, e continua, ficou velho fazendo isso. E ela, quando descobriu isso, ela disse assim: meu pai, não dá mais para eu continuar assim não, eu vou abrir mão, o senhor vai procurar o seu caminho e eu vou procurar o meu. Ela continua adorando ele, ela gosta, já são muitas encarnações vivendo junto, né? Mas hoje ela diz que ela se libertou, ela vivia com correntes, né? Vivia com correntes que ela mesma botou nela. Essas correntes foi ela mesma que botou. Porque quando ela fez a promessa com Jesus, Jesus concordou, Jesus não disse: você vai ter que ir com ele até o final. Jesus nunca faria isso, né? Jesus nunca diria: você vai sofrer até ele evoluir. Não seria Jesus, né? Mas a gente, na nossa pequena evolução, a forma de a gente ver as coisas, o que é que a gente faz? A gente torce tudo, distorce tudo, né? E a gente sempre distorce de um jeito que prejudica mais a gente do que os outros. A gente acaba prejudicando mais a gente do que os outros. Inclusive tem situações que está na nossa programação, que quando a gente encarna, a gente já fez uma programação anteriormente, né? A gente se comprometeu lá na espiritualidade. Isso já foi falado aqui, isso eu já falei aqui também, que quando a gente encarna, a gente faz um compromisso, né? Lá na espiritualidade, a gente faz um compromisso de... Normalmente em benefício nosso, né? Com certeza. Isso. E que a gente vai passar por isso, a gente tem uma ideia mais ou menos do que a gente vai passar, né? Não é assim, é como se fosse assim, fazendo um contrato com a espiritualidade que vai viver a vida mais ou menos assim, vai passar por isso, vai sofrer aquilo, não sei o que, papapá. Não é assim uma coisa específica, né? Como eu já falei, não é assim, passo a passo assim, eu vou dar o primeiro passo, depois eu vou dar o segundo passo. Não é assim. É como se fosse assim, tipo um arranjo, né? Eu vou ser esposa de fulano, eu vou ser mãe de fulano, eu vou ser pai de fulano, vou ser filho de cicrano. E aí esse é um tipo um compromisso que a gente assume, né? E nesse compromisso existe os karmas, né? Que são aqueles problemas que a gente acumulou anteriormente, que a gente nem sabe que acumulou de vidas passadas, são os nossos karmas, né? E aí muitos desses karmas a gente vem com o compromisso de quitar aqui. Por exemplo, eu fiz mal a... esqueci seu nome. Palmira. Como é que eu vou esquecer o nome de Palmira? Eu prejudiquei Palmira
Eu prejudiquei Palmira na vida passada, né? Eu atrapalhei a evolução de Palmira na vida passada. Aí nessa encarnação eu venho com a obrigação de ajudar Palmira a evoluir. Esse é o meu karma. Obrigação que você assumiu, exatamente. É o meu karma com Palmira, é ajudar ele a evoluir para restabelecer a ordem, né? Deixar zerar o mal que eu fiz a ela. Isso seria o karma, né? Mas aí o que é que acontece? Palmira não esperou por mim para evoluir. Palmira foi lá, procurou uma casa espírita, procurou a evolução dela, evoluiu tal, e até ultrapassou aquilo que eu tinha atrasado. E de minha parte, né, Palmira resolveu o problema dela, mas de minha parte eu ainda continuo em débito com Palmira, né? Eu ainda não zerei, mesmo que ela evoluiu mais do que que estaria programado para ela evoluir mais, eu ainda não zerei minha dívida com ela. Eu ainda está lá registrado que eu prejudiquei Palmira. Mas aí Palmira evoluiu, tal, já está de novo no caminho, né, que deveria estar. Só que como é que eu vou zerar então esse caso aí, minha dívida com Palmira? Tem várias maneiras. Uma das maneiras é, por exemplo, eu procurar também minha evolução, né, procurar minha evolução, e aí, em vez de ajudar só Palmira a evoluir, eu posso estar ajudando várias outras pessoas, uma quantidade maior de pessoas, né? Pessoas que estão lá na dificuldade, que não sabem para onde vai e tal, eu vou lá, ajudo. Tem várias maneiras de ajudar, né? Quando a gente quer, tem N maneiras de ajudar alguém, né? Pode ser com uma palavra, pode ser com um pote de açúcar, até com silêncio a gente pode ajudar, né? Bom, aí tá, eu consigo resgatar um bocado de almas que estão ali perdidas, eu estou fazendo aquele trabalho social, beleza, tal. Aí eu consegui assim uma evolução, Aí o que aconteceu? Aquele karma que eu tinha com Palmira foi eliminado nesse outro trabalho que eu fiz. Não precisava ser exatamente com Palmira, né? Esse trabalho que eu fiz, todo esse trabalho que eu fiz com amor, né? Que tem que ser com amor, não é porque eu vou ajudar alguém porque eu tenho que queimar minhas dívidas. Não é assim. Eu tenho que querer, eu tenho que gostar, eu tenho que ter prazer em ajudar, eu tenho que assim, ter amor, né? Fazer aquilo com amor. E é o sentimento maior que aí também não preciso assim sofrer horrores para resolver aquilo, não. Eu faço minha parte, faço da melhor maneira possível, da maneira que eu consigo, tal. E aí, quando eu vejo aquele karma que eu teria que passar com Palmira ou com outra pessoa, já não preciso passar mais. Eu eliminei aquele karma de minha vida, né? Eu eliminei. E muitas vezes eu só vou saber eu só vou descobrir isso quando eu desencarnar, né? Eu só vou saber que eu eliminei esse karma ou outros karmas que eu tinha fazendo esse trabalho que talvez eu fui levado a fazer, por exemplo, né? Que às vezes a gente planeja a nossa vida para um lugar. Eu, por exemplo, eu não imaginava morar aqui na ilha. Fui levado a vir morar aqui na ilha, já estou morando aqui há 6 anos, caminhando para 7. Então, o que é que me trouxe aqui? Né? Circunstâncias, é assim que Deus age. Deus vai botando circunstâncias, a gente botando pessoas na nossa vida, que vai nos dando dica, tal, dizendo aqui, é por aqui, não vai ali, por cá, tal. E a gente vai, né? Muitas vezes, não é só a gente que decide, eu vou fazer. Tem que ter essa vontade de querer, né? Mas muitas vezes, a gente está ali, ó, esperando aquele, Deus me deu uma luz, né? A gente diz muito isso, Deus me deu uma luz. Aí a luz chega com uma pessoa que diz, fulano, tem não sei o que lá, que pode servir para você. Olha a luz chegando aí. Se a gente estiver atento, então aquelas promessas que eu fiz, né? Aquelas promessas que eu fiz lá em dezembro, elas podem ser cumpridas ainda. E por que eu fiz em dezembro? Porque eu me abri mais, eu estava mais propenso a ouvir, muitas vezes, até meu mentor dizendo ali, ó, lembra daquilo lá que você prometeu que você ia fazer? Nesse período a gente fica mais propenso a ouvir, né? Então a espiritualidade vai e aproveita. Você está mais propenso a ouvir, ele vai e fala. E aí, ó, lembra daquele contrato lá que você disse, ó, você disse que você ia voltar a falar com sua mãe, ó, você disse que ia tratar melhor seu marido, você ia cuidar melhor de sua casa, de seus filhos. Lembra que você prometeu que você ia fazer isso nessa encarnação? Pronto. Essas promessas,
estão ainda aí, ó, reverberando dentro da gente, dentro de cada um. É só a gente, ó, se abrir de novo e procurar lembrar, ó, o que foi que eu prometi lá em dezembro agora, que é recente, né? Eu já fiz várias promessas na vida, mas a mais recente, qual foi? Foi lá em dezembro, né? Então é fácil de eu lembrar o que eu prometi em dezembro. E pegar essas promessas que eu fiz e botar em prática, né? Eu vou botar em prática essas promessas porque está dentro do que eu posso fazer. Porque quando a gente assume essas coisas, nada é dado a gente que a gente não possa cumprir. Não existe cruz que a gente não possa carregar, né? Quer dizer, cruz dada a gente que a gente não possa carregar. Isso. Então toda a cruz, cada um carrega, todo mundo tem sua cruz. Cruzes diferentes, de tamanho diferente, de peso diferente, né? Porque nem todas as pessoas são iguais, nem todos os karmas são iguais, e nem todas as encarnações são iguais, né? Cada encarnação da gente é diferente da outra. É para resolver alguma coisa, ou até para descansar, né? Eu já falei aqui nesse centro, e que tem pessoas que, eu já falei, estou repetindo porque tem pessoas novas aqui. Tem pessoas que parece que vieram aqui a passeio, né? Pessoas assim, não tem dificuldade financeira, não tem problema familiar, não tem nada, as pessoas que vêm para se distrair e tal, a gente diz assim, poxa, que injustiça, aquela pessoa não sofre nada, não tem nada e tal. Isso que a gente vê, certo? Mas pode ser verdade, pode ser verdade. Por que que isso às vezes acontece? Porque às vezes a pessoa veio de uma encarnação anterior, em que a pessoa sofreu muito, se desgastou muito, foi uma luta tremenda. Então, o que é que acontece? Vem uma encarnação para a gente descansar dessa luta. E aí, descansando dessa luta, a gente se recobra, né? Se recupera para próximas lutas, né? Para as próximas batalhas que podem até ser nessa vida ou na próxima vida, né? A gente tem essas facilidades, né? que acontecem. Então, a gente, para isso, não vamos comparar nunca as nossas cruzes, né? A gente não pode comparar que a gente já começa errado. Se eu dizer assim, a vida de Liné é melhor do que a minha, poxa, eu já estou aí botando minha vida lá para baixo, né? Minha vida já está indo pro ralo, se eu faço esse tipo de comparação, né? Então, aquelas promessas que eu fiz, eu posso cumprir. As cruzes que eu carrego, eu posso eliminar, aliviar ou até eliminar, né? Eu posso botar uma rodinha na minha cruz, né? Eu posso fazer coisas que minha cruz se transforme em meu brinquedo, né? Vai depender das minhas atitudes. Ela pode se tornar uma coisa leve, ou pode até desaparecer, né? É porque assim, ó, a gente já vou encerrar. É porque assim, a gente tem uma visão religiosa de que assim, quanto mais eu sofrer, mais eu vou conseguir me elevar. Nem todo sofrimento é necessário, entendeu? Nem todo sofrimento a gente precisa passar. Não, tem aquele sofrimento que a gente passa, às vezes, até para saber como a gente fez os outros passar tal. Mas nem todo sofrimento a gente é obrigado a passar, como nesse caso que eu contei. Ela já vinha de várias encarnações, né? Ela vinha de várias encarnações sofrendo, sem necessidade, entendeu? Porque ela botou na cabeça de que ia recuperar o espírito que ela tinha feito a promessa a Jesus que ela ia recuperar. Então, foi um sofrimento inútil, pode-se dizer. Ela carregou uma cruz inutilmente, né? Então, para concluir, o que a gente pode fazer? Aquela promessa, aquele gênero que eu fui em dezembro, aquele Igor que você foi em dezembro, aquela Linei que você foi em dezembro, e vocês todos que foram em dezembro, aqueles lá que amavam todo mundo, que queriam bem com todo mundo, queriam amar o próximo. Isso pode ser estendido até o fim da vida de vocês. Quem decide isso? Cada um, né? Cada um de si pode levar essa vida que cada um de nós planejou em dezembro, que iria viver em 2024. Porque quem faz a nossa vida é quem? Nós mesmos. Nós mesmos, certo? Ok?